Circle of Inevitability, capítulo 528. Tesouro lendário. O bater das ondas azuis ecoava contra a base do penhasco, criando uma cascata de flores brancas em seu rastro. Ao se aproximar do farol, Lumian refletiu sobre sua suposta história, uma relíquia deixada pelos Inticianos ao chegarem à ilha do Santo Tique, com o olhar fixo no mar distante. O luar carmesim da noite, ainda a horas de distância, absteve-se de lançar seu brilho onírico, tornando o cenário tranquilo e sem perturbações de turistas. Circulando em volta do farol que lembrava a era de Roselle, Lumian observou por quase 15 minutos, procurando inutilmente por qualquer sinal do bruxo demoníaco. Ele não esperava um encontro direto com Burman, ainda não era hora de admirar a lua. Lumian simplesmente tentou discernir se Burman o visitaria para relembrar o passado e sua esposa depois de acordar na noite passada, um momento de consolo para acalmar seu coração e encontrar forças para perseverar. O guardião do farol, com um cachimbo emitindo o aroma de folhas de tabaco torradas, ofereceu um lembrete amigável. Garoto, não há muito o que ver aqui durante o dia. É uma história completamente diferente à noite. Lumian sorriu e perguntou: as pessoas vêm no meio da noite? De fato, gabou-se o guardião de 50 anos, aqueles playboys de Traer adoram trazer seus encontros aqui para aproveitar o luar. Alguma pessoa misteriosa, talvez alguém usando um capuz e fingindo ser um bruxo? Lumian continuou. O rosto do guardião do farol revelava uma expressão nostálgica. Às vezes, pensei que fosse uma silhueta fantasmagórica algumas vezes. Uma pessoa dessas veio nos visitar ontem à noite? Lumian perguntou, com uma curva sutil se formando em seus lábios. Não havia nada de errado com sua especulação a partir de sua imersão. Talvez suas experiências semelhantes lhe tenham permitido entender melhor o estado mental e os pensamentos paranoicos de Burman. O guardião respondeu: não posso dizer com certeza. Não vi nada. Lumian não insistiu mais. Ele decidiu retornar nas primeiras horas da manhã, às poucas horas encantadoras sob o luar. Nas 3 horas seguintes, ele explorou os restaurantes gourmet verdadeiramente renomados em Porto Farim. Apesar de fazer perguntas semelhantes, Lumian não obteve nenhuma informação valiosa. Ficou aparente que o bruxo demoníaco Burman exercia contenção em circunstâncias normais, evitando ações impulsivas. Ele raramente frequentava lugares lotados e, quando o fazia, seu disfarce era impecável. Às 4 da tarde, Lumian chegou à modesta estação de locomotivas a vapor de Porto Farim. Ele gastou 3 verdor por uma passagem com destino à mina do vulcão Andátina. Se ele pretendia testemunhar o pôr do sol ali, a jornada tinha que começar agora. Uosh! Clank! 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 A carruagem preta como ferro expelia fumaça espessa enquanto avançava pesadamente pelos ferros da ferrovia. Gradualmente, ganhou impulso, semelhante a um gigante colossal superando a inércia e mobilizando seus componentes. Sentado perto da janela, Lumian segurava um chapéu de palha dourado, admirando silenciosamente as plantações que desapareciam. Pouco antes das 18 horas, o trem parou em frente à mina vulcânica de Andátina. Usando seu chapéu de palha, Lumian contornou a entrada da mina, optando por uma trilha próxima que levava ao cume do vulcão. À medida que a vegetação minguava, tons cinza escuros prevaleciam. Rochas vermelhas ocasionais pontuavam a paisagem. Aproximando-se do topo da montanha, a desolação se intensificou. Cascalho preto acinzentado jazia adormecido no vento silencioso. Sem o abrigo da folhagem, a visão de Lumian se expandiu. A grandiosidade peculiar deste lugar parecia incorporar a vastidão da desolação e do silêncio.
Seguindo o caminho preto acinzentado, trilhado pelos turistas, Lumian avançou passo a passo em direção à boca do vulcão, revelando superfícies pretas como carvão com depressões avermelhadas. A temperatura lá dentro estava notavelmente mais quente. Ventos desenfreados se agitavam, lançando cascalho preto acinzentado no ar, fazendo com que formas humanas balançassem. Neste espetáculo, o sol quase se pondo banhava o ambiente desolado com um brilho vermelho dourado, intensificando a vermelhidão afundada. Apertando seu chapéu de palha, Lumian aventurou-se por 200 a 300 metros ao longo da cratera do vulcão. De repente, o vento do topo da montanha diminuiu, e o cascalho suspenso se acomodou em um silêncio assustador. Lumian imediatamente avistou uma pessoa parada silenciosamente na parede diagonal cinza escura do lado de fora da cratera do vulcão, banhada pelos últimos raios de sol radiantes. Envolto em vestes negras e um capuz profundo, a pessoa observava atentamente a descida gradual do sol vermelho dourado. A expressão de Lumian permaneceu inalterada enquanto ele avançava passo a passo, evitando iniciar um ataque. Ao sentir a aproximação de Lumian, a pessoa encapuzada se virou, revelando um rosto branco pálido marcado por feridas em decomposição e uma grande faixa de pelo. Era ninguém menos que o bruxo demoníaco Burman. Talvez influenciado pelo cenário sereno e pelas memórias assustadoras, Burman, conhecido por sua loucura, falou cansado: "Você realmente encontrou este lugar." Lumian, que estava protegendo seu chapéu de palha dourada contra o vento forte, riu autodepreciativamente e respondeu: "Se não fosse por minhas ilusões e esperanças, e se eu não tivesse inúmeros inimigos esperando minha descoberta, eu frequentemente retornaria a Cordu e ao pasto mais próximo nas altas montanhas. A grama lá é vividamente verde, vasta e expansiva, com flores amarelo claras em plena floração. Incontáveis ovelhas vagam por lá. O céu reflete o brilho das pedras preciosas, e as ocasionais nuvens brancas que flutuam lembram ovelhas pastando no chão. À noite, as estrelas emergem, densamente compactadas como cascalho de diamante no fundo de um rio límpido. De pé em meio à luz do sol escaldante e ao vasto e silencioso ambiente cinza escuro, Lumian não pôde deixar de relembrar a Vila Cordu e o pasto alpino. Burman não interrompeu. Depois que Lumian terminou de falar, ele tinha uma expressão atordoada e proferiu com um sorriso mais dolorido do que alegre: "Ellen e eu pensamos que poderíamos vir aqui para assistir ao pôr do sol quando quiséssemos, já que é só alguns minutos de distância. Mas ela nunca mais veio. E você nem precisa pegar a locomotiva a vapor." Lumian suspirou lentamente e disse: "O que aconteceu naquela época?" O rosto de Burman se contorceu, a agonia era evidente em sua expressão. "Fomos enganados. Algo estava errado com o mapa do tesouro. Encontramos monstros marinhos de verdade. Malditos sejam os ilhéus." Ellen sempre acreditou que eles recorriam à fraude e à violência por necessidade. Todas as posições respeitáveis eram ocupadas por puros inticianos, mas nós os tratávamos bem e depositávamos nossa confiança neles. No entanto, eles conspiraram com outros para nos trair por dinheiro. Eu vou matá-los, aqueles enganadores e todos os ilhéus." Lumian riu e comentou: "Alguns dos autoproclamados nobres traernenses são vigaristas, enquanto outros vendem seus corpos. Não generalizo contra os ilhéus, mas permaneço cauteloso com indivíduos específicos." De repente, Lumian se sentiu inspirado. "O ilhéu que te traiu era do caminho do saqueador?" "Sim." O rosto de Burman se contraiu com raiva desenfreada. "Era um vigarista atuando?" Lumian perguntou cautelosamente. Ele tinha uma tendência a usar monóculos ou beliscar a órbita do olho. Ele apontou para o olho direito. "Não." Burman pareceu perplexo com a pergunta de Lumian.
Lumian deu um suspiro de alívio. Qual é o nome dele? Você conseguiu matá-lo? O rosto pálido de Burman de repente ficou vermelho e um líquido em decomposição pingou. O nome dele é Mark Benito. Depois daquele incidente, ele desapareceu. Eu nunca o encontrei. Lumian optou por não provocar Burman mais e perguntou: qual tesouro você estava procurando naquela época? Nas profundezas do Mar da Névoa, há uma ilha. Os habitantes de lá não envelhecem ou morrem de verdade. Burman relembrou os rumores de tesouros que ele havia reunido. Há motivos para acreditar que algo incrivelmente precioso está escondido naquela ilha. Não queríamos nos tornar inimigos dos ilhéus. Nossa única esperança era nos infiltrar na ilha e roubar alguma poção de eternidade. Suas palavras eram um tanto desorganizadas, pulando detalhes. Ela tem uma semelhança impressionante com a lenda da fonte da imortalidade, Lumian comentou após ponderar. A série O Aventureiro já deu a entender que a fonte da imortalidade é uma falsidade. Ignorando-o, Burman continuou. Encontramos algumas evidências e obtivemos um mapa do tesouro para a ilha. Para nossa surpresa, o mapa era uma falsificação. Os monstros marinhos destruíram nosso navio. Para me permitir utilizar aquela bruxaria especial, Ellen ficou na minha frente. Eu a testemunhei sendo dilacerada em duas pelos monstros marinhos. Eu vi desespero em seus olhos. Burman ofegava pesadamente, incapaz de continuar. E então, você mudou para o caminho da morte? Lumian mudou de assunto. Os olhos cor de linho gelado de Burman brilharam. Sim, somente a morte, que controla o domínio da morte, pode trazer Ellen de volta. Na lenda do tesouro, muitos detalhes sugerem que somente a morte pode alcançar a vida eterna. Entender os mistérios da morte é a chave para a verdadeira ressurreição. Não é que os ilhéus não vão morrer, eles podem ser revividos. Você realmente acredita naquele tesouro? Lumian já tinha uma resposta em mente após fazer a pergunta. O parcialmente louco Burman agarrou-se a qualquer tábua de salvação, confiando em todos os rumores que prometiam trazer Ellen de volta à vida. Sim, Burman assentiu e falou com uma voz profunda. Isso é porque eu conheci pessoas daquela ilha há algum tempo. Realmente existe uma ilha assim. Existem ilhéus de verdade que não envelhecem ou morrem de verdade. Sério. Lumian deixou escapar. Os olhos de Burman queimaram com fanatismo enquanto ele declarava: eu queria capturá-lo, mas ele me derrotou. Em vez de me matar, ele simpatizou com minha situação e transmitiu algum conhecimento sobre o domínio da morte. Há uma maneira de trazer Ellen de volta à vida. Aquele vigarista maldito. O assistente de Fidel não passa de um vigarista. Eu não pretendia apressar o ritual de ressurreição. Eu não estava totalmente preparado, mas como ele é um vigarista, eu o matarei. Todos os ilhéus são vigaristas. Todos eles merecem morrer. Ele é mesmo daquela ilha? Ou poderia ser outro vigarista? Lumian percebeu que o incidente com o vigarista, Rod, havia irritado Burman. Havia também a influência daquele ilhéu. Lumian estreitou os olhos e perguntou: qual é o nome do ilhéu e como ele se parece? Burman de repente ficou cauteloso, examinando Lumian. O que te traz aqui? Observando a reação de Burman, Lumian suspirou e, com compostura anormal, disse: estou aqui para matar você. Burman ficou surpreso antes de cair na gargalhada. Para quê? Uma recompensa? Descartando o chapéu de palha dourado em sua mão, Lumian abaixou seu corpo ligeiramente e respondeu com uma voz profunda: punir seus pecados e pôr fim ao seu sofrimento. Burman parou de rir e levantou as mãos com uma expressão fria. Então, vamos lá. Nota 1, sequência 8. Ponto.